Oh, meu amor, que alegria. A Brenda é a primeira vez que ela vai pregar aqui. É a primeira vez que ela vai pregar. Ela esteve em Brasília agora, passou uns 10 dias em Brasília, em treinamento lá com os filhos de pastores. E ela tem uma palavra que eu já fiquei apaixonado pela palavra, só em ouvi-la em casa, falando para mim: pai, eu vou falar disso. Eu falei: que tremendo. Então tudo que preparou foi ela. Eu fiquei babando, vendo e aprendendo com ela. E pensa como a Brenda mudou a vida dela radicalmente. Você sabe o que eu digo: meu Deus, eu tenho que ser mais crente agora. Você sabe o que eu chegar no quarto da Brenda e a Brenda fazer uma oração, que ela faz uma oração do Pai Nosso, 1 hora de oração, só orando o Pai Nosso, parte por parte do Pai Nosso. Falei: Jesus, eu tenho que ser crente agora de verdade, porque eu não estou orando 1 hora, e ela ora, e a Larinha gosta de dormir no quarto dela, e aí 4 horas da manhã, a mãe dela acorda para chamar ela para a escola. Aí a mãe dela: o que está acontecendo com a Brenda? Eu acordo 5 horas da manhã para chamar ela para a escola, e 4 horas da manhã eu vou no quarto dela. 4 horas da manhã ela está numa devocional com Deus, 4 da manhã. Aí eu vejo Jesus, e eu estou muito feliz, e eu sei que essa palavra Deus vai falar conosco, porque essa igreja não é pastoreada por um pastor, essa igreja é pastoreada por uma família pastoral. A unção que está sobre a minha vida está sobre a vida da Brenda. A unção profética, a palavra profética que sai dos lábios dela é uma palavra profética de unção pastoral também. Amém? Quem vai receber de Deus hoje à noite? Pai, nós abençoamos a tua filha, pedimos que o Senhor dê graça a ela e sabedoria para esse momento. Usa a tua filha, eu quero ouvir a tua voz através dos seus lábios, em o nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Graças a Pai, gente. Amém. Eu estou muito feliz de estar aqui. Quando meu pai estava falando da minha devocional, quando eu entendi que quando a gente tem vida com Deus todos os dias, a gente começa a mudar automaticamente. Deus começa a mudar a nossa vida automaticamente. E as minhas devocionais têm sido bênção para mim. Eu falei: Senhor, eu vou acordar 4 horas da manhã, porque eu sou uma pessoa que amo dormir. Então a renúncia para mim, falei: Senhor, eu vou te entregar o meu dia. E está sendo uma coisa tremenda, para a honra e glória do Senhor. Eu queria que você ficasse de pé antes da gente começar a ministração. Eu queria orar. Quantos de vocês acreditam que vocês estão aqui nessa noite pela misericórdia e o amor de Deus por vocês? Levanta a mão. Amém. Eu acredito mesmo. Eu acredito que a misericórdia e o amor de Deus me alcançou, e por isso eu estou aqui levando a palavra dele. Porque se ele não tivesse me alcançado, talvez eu nem aqui eu estaria. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos. E eu queria que você pedisse para que Deus falasse com você. Eu não vou fazer uma oração e você vai me repetir. Você vai falar para Deus: Senhor, toca no meu coração. Fala comigo nessa noite. Espírito Santo de Deus, essa é uma noite especial. É uma noite especial para mim, é uma noite especial para todos nós que estamos aqui. E sabe, Deus, da mesma forma que o Senhor tem falado comigo todos os dias sobre a questão de ter fidelidade a Ti, de andar pela fé, Senhor, fala ao coração dos Teus filhos. Deus, eu me boto como instrumento na Tua presença para ser usado por Ti, Senhor. Que o Senhor cresça nessa noite e que eu diminua, Espírito Santo. Sabe, Senhor, obrigado pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, porque é por causa deles que eu estou aqui. Senhor, fala conosco, ministra ao meu coração e ministra ao coração dos Teus filhos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus, vamos lá. Antes de eu começar a pregar, eu estava falando para meu pai que eu estava muito nervosa. E eu estava muito nervosa, de verdade. E eu fui... o gabinete do meu pai, ele é baixo, e em cima estão construindo uma parte. E eu subi lá para cima. Estava na hora do louvor, eu subi lá para cima, tudo escuro. Tipo, só uma construção. E eu comecei a chorar. Eu falei: Senhor, quem sou eu? Me usa, Senhor. Se o Senhor não estiver comigo naquele altar, eu não quero subir ali.
tira todo o nervosismo. E comecei a falar com Deus, comecei a conversar com Deus. E eu desci de lá e eu falei, o meu pai olhou para mim, né? Eu falei, pai, eu estava lá em cima. Eu nem percebi. Mas foi um encontro que eu tive com Deus antes de subir aqui, ali em cima. Eu senti isso. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje é sobre a vida de Caleb. Quem conhece Caleb? Quem já ouviu falar da vida de Caleb? Quem já leu sobre Caleb na Bíblia? Caleb é um grande homem de Deus, não é verdade? Todos concordam? E a vida de Caleb me inspirou muito. E antes de começar a ministração, eu queria saber quantos de vocês sabem o significado do nome Caleb? Alguém sabe? Sabe? Caleb significa cachorro. Gente, significa cachorro. Quando eu vi isso, eu falei, Caleb, o tremendo homem de Deus e tal, significa cachorro. Eu falei, Senhor, que loucura. Mas, quando eu comecei a estudar um pouco da história de Caleb, eu entendi que as características de Caleb se associavam ao significado do nome dele. E se você quer dar um tema a essa palavra, bote as lições sobre a vida de um cachorro. Amém? Eu queria começar a falar um pouco sobre a história de Caleb. Vocês vão abrir comigo em Números. Números, vai aparecer aqui. Números 13 e 27. Sabe, antigamente no Oriente, os cachorros, eles não tinham valor. Eles eram pessoas insignificantes, eram animais da rua, menosprezados. E eu, analisando isso hoje, eu falei, e hoje em dia um cachorro ele tem salão, ele tem spa, ele tem, não é verdade? Quantos de vocês têm cachorro aqui e levam para o salão, para o spa e tudo? Antigamente, tem cachorro que vive melhor do que as pessoas, é sério, do que certas pessoas. E eu comecei a pensar, antigamente, naquele tempo de Caleb, os cachorros eram o quê? Nada. E aí eu me perguntava, como que um grande homem de Deus poderia ter o significado de cachorro, se naquela época os cachorros não eram nada, Deus? Eu comecei a me perguntar isso. Mas no decorrer da história de Caleb a gente vai entender. Então eu queria que você acompanhasse comigo a leitura. 13 e 27. E andando, conta a Moisés, disseram, fomos à terra a quem nos enviastes. Ela é em verdade mana leite e mel, e este é o seu fruto. Contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortificadas, muito grande. Vimos também ali os filhos de Anak. Anak significa gigantes. Os amalequitas habitavam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto do mar e ao longo do rio Jordão. Então Caleb, fazendo calar o povo perante Moisés, disse, subamos animosamente e a apoderemos dela, porque bem poderemos prevalecer contra ela. Disseram, porém, os homens que subiram com ele, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Assim, perante os filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo qual passamos para espiá-la é terra que devora os habitantes, e todo o povo que vimos dela são homens de grande estatura. Também vimos ali os nefilis, isto é, os filhos de Anak, que são descendentes dos nefilis, gigantes. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também eram aos seus olhos. Então toda a congregação levantou a voz e gritou, e o povo chorou naquela noite. Esse versículo ele fala basicamente de quando Deus ele promete uma terra, ele dá uma promessa ao povo de Israel. E ele fala assim, eu quero que vocês vão a essa terra que eu prometi para vocês, e que vocês espiem aquela terra, e quando vocês espiar aquela terra, depois eu quero que vocês a conquistem. Deus fala isso para o povo de Israel. E Moisés ele envia 12 espias. E quando eles vão lá, eles sobem lá, eles espiam a terra, e eles voltam. Só que 10 deles falam para Moisés assim, eles falam, realmente Moisés, a terra mana leite e mel, a terra é a terra prometida, a terra é a terra que Deus escolheu para mim, que Deus escolheu para nós,
A gente vai viver super bem, aquela terra ela é perfeita. Mas depois ele fala, volta aí. Mas depois, olha o que eles falam para Moisés. 27. Olha o que eles falam. Assim, perante os filhos de Israel, inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo qual passamos, para espiar a terra que... Não. 27. 27, um pouquinho mais na frente. E dando contra Moisés, um pouquinho mais na frente. Isso, mais na frente. Contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso. As cidades são fortificadas e muito grandes. Sabe, 10 desses espias falaram para Moisés assim, Moisés, a terra é perfeita. Aquela terra Deus escolheu para a gente. Ela manda leite e mel. Porém, Moisés, lá tem muito gigante. Lá tem cidades grandes. Não tem como a gente conquistar aquela terra não, Moisés. Eles falaram isso para Moisés. A terra é perfeita. Deus escolheu aquela terra. Porém, lá tem gigantes. A gente é gafanhoto perto daqueles gigantes. Como que a gente vai conseguir detê-los? 10 dos espias falaram isso para Moisés. Mas o mais interessante nessa história é porque Caleb e Josué são diferentes dos 10 espias. Sabe, bota o que Caleb falou. E quando os espias falaram isso, ficavam falando, Moisés, é impossível, a gente não vai conquistar essa terra, não tem como, é muito gigante, é muita coisa. O que me chamava a atenção nesse versículo era a postura de Josué e Caleb diante disso. Olha o que eles falavam. Então Caleb, fazendo calar o povo perante Moisés, disse, subamos animosamente e apoderemos dela, porque bem poderemos prevalecer contra ela. Qual foi a postura de Caleb? Ele falou, não, calem suas bocas. Estou falando na minha versão, tá, gente? Não, calem suas bocas. A gente vai conquistar essa terra, porque quem nos prometeu é fiel para cumprir. Eu não vou pelo que vocês estão falando. Calem a boca, vocês não sabem o que vocês falam. Nós vamos subir naquela terra, a gente vai conquistar aquela terra, e aquela terra será nossa, será nosso território, porque Deus nos prometeu. Essa é a diferença de Caleb e Josué para os 10 espias. Porque os 10 espias, eles estavam cheios de incredulidade no seu coração. Caleb, ele estava cheio de esperança e fé, porque os olhos de Caleb não estavam no que ele estava vendo fisicamente. Os olhos de Caleb estavam na promessa. Essa é a diferença. A diferença está no que ele proclamou, no que ele falou. Tá, Brenda, beleza. E o que você quer dizer com isso para a gente? Tudo que você fala da sua boca é um decreto na sua vida. Porque lá na frente, só quem conquistou a terra foi Caleb e Josué. Porque Caleb, no momento em que 10 foram incrédulos, ele olhou e falou, não, eu acredito na promessa. E se Deus me prometeu, eu vou conquistar. Acabou. E no final ele conquista a terra. Por quê? Porque a palavra que ele proclamou foi totalmente diferente do que os 10 espias falaram para Moisés. Em Provérbios 18, 21, bota aí, Júnior, para mim, por favor. Fala assim, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama, e aquele que a ama, comerá do seu fruto. O que você tem proclamado? O que você tem deixado de sair da sua boca? Quando Deus chegou para você e falou assim, cara, eu tenho uma promessa para ti. Eu tenho aquela terra, ela é tua, tu vai possuir aquela terra. Eu só preciso que você espie aquela terra, para que depois você a conquiste. Mas Deus não falou em nenhum momento para eles, a terra está pronta, vocês só vão entrar na terra, não. Ele falou, espie a terra e conquiste. E quantos de vocês têm a promessa? Deus deu a terra para vocês, vocês têm a promessa, e vocês foram espiar e voltaram que nem os 10, espias falando, não, Deus, tem muito buraco nessa estrada. Tem muito gigante nessa estrada. Tem muita coisa, não tem como eu conquistar não, Senhor. Está muito longe isso daí. Porque vocês estão cheios de incredulidade no coração. Nós, muitas vezes, somos incrédulos com nós mesmos. E sabe por quê? Que muitas vezes a gente ainda não tomou posse da promessa, da terra que Deus nos prometeu? Porque estamos cheios de incredulidade. Estamos cheios de incredulidade. E a nossa postura deve ser como de Caleb e de Josué. Não, o Senhor não me disse, sabe?
Josué e Caleb, eles sabiam que Deus não ia entregar a terra de mão dada para ele. Eles sabiam, Deus falou, conquiste-as. Vocês vão ter que pagar um preço para entrar naquela terra. Ela é sua, mas pague um preço e eu vou estar com vocês no momento. E eles acreditaram nessa palavra. Entendeu? Eles acreditaram nessa palavra. Os espias não, os espias queriam tudo de mão beijada. Então eu te digo uma coisa, eu não sei qual a promessa Deus te prometeu. Eu não sei qual a terra Deus já te deu por herança. Mas cara, se você está achando que Deus vai te dar de mão dada, você está de brincadeira. Você vai ter que pagar um preço por isso. Você vai ter que pagar um preço por isso. É necessário, amém. É necessário que você conquiste a terra. Conquiste a terra. Amém? Glória a Deus. Eu estava vendo todas as vezes que Deus vai fazer milagres na Bíblia, que ele vai fazer algum milagre, seja de cura, de tudo. Eu estava analisando. Deus fala essa seguinte frase: conforme a tua fé será feita. Quando Deus diz assim, conforme a tua fé será feita, é porque Deus diz, conforme o que você crê, o que está dentro do seu coração. Se você tem aquela promessa fincada no seu coração, ou se você tem a incredulidade, eu irei fazer. Se você tem a incredulidade, eu não irei fazer. Se você tem os olhos firmados na promessa, ele está fincado no seu coração, eu irei fazer. Deus sempre fala, conforme a tua fé seja feito. É incrível quando Deus fala, conforme a tua fé seja feito. Eu falei, caraca! Conforme a tua fé seja, é a mesma coisa. Deus está falando, se você crer e tomar posse, sem olhar para os gigantes, você vai possuir. É a sua fé. Qual tem sido o tamanho da tua fé? É aquela fé que Deus fala assim, olha, eu tenho uma promessa. Amém, Senhor. Aí Deus fala, vai lá, que eu vou te preparar para tu receber a promessa. Você chega lá, coração queimando, eu estou criando uma promessa, Quando você chega aqui, você olha as circunstâncias daquela promessa, você paralisa e a tua fé, ela o quê? Ela o quê? Morre. Ela morre. Porque os seus olhos estão no natural, não estão na promessa. Amém? Muitos de nós atamos os nossos ministérios, atamos as nossas conquistas, porque não estamos fincados na promessa. Eu sou prova viva disso. Eu já tenho 18 anos, mas eu era uma filha de pastor que eu me sentava aqui e ficava assistindo meu pai pregar. Eu falei, cara, meu pai tem a responsabilidade de ser pastor, eu estou aqui, eu sou a filha do pastor. Eu não queria aceitar o meu ministério, porque eu já errei tanto, que eu falava assim, como que eu vou conseguir apagar os meus erros num vulto e vou conseguir ser o que Deus sonhou para mim? Não tem como. Como, Deus, eu vou fazer isso? E eu fui incrédula, muitas vezes. Porque eu peguei a promessa que Deus tinha para mim e, não, Senhor, ela poderia ser feita para mim, se eu não tivesse errado tanto. Mas como eu errei, não tem como. O Deus que está aqui nessa noite, Ele te salvou. Ele te trouxe aqui. Ele te deu uma promessa. Não importa quem você era, não importa o que você fez, não importa o que você deixou de fazer. Hoje Ele te dá a segunda chance. Deus deu a segunda chance para o povo de Israel. O povo de Israel já tinha pecado. O povo de Israel já tinha falhado com Deus. O povo de Israel já tinha falhado demais com Deus. E Deus falou assim, eu vou dar a segunda chance. Eu vou dar uma terra prometida para vocês. Quando eu lia isso, eu falava assim, Senhor, o povo de Israel ele já tinha errado contigo. Eles estavam saindo do deserto para poder conquistar a terra prometida. E eu imagino que Deus falava assim, quando ele via o pessoal de Israel murmurando, ele falava assim, eu imagino que ele falava assim, cara, já deu meu ápice, acabou. Como que eu faço tudo por esse povo e a vida deles é murmurar? Murmurar, eu não posso, eu não consigo. Então tal, que o mais interessante desse texto é quando Deus responde a Moisés, quando Deus fala com Moisés. Quando Deus fala, eu não notei aqui. Quando Deus, mas é muito interessante, ver bem quando Deus fala com Moisés, foi uma coisa que eu fiquei, cara, foi muito forte. Deus fala basicamente para Moisés assim, Moisés,
Esse povo murmurou tanto, esse povo reclamou tanto, que agora tudo que eles falarem, eu vou fazer. Fala aqui, ó. Disse então o Senhor a Moisés: até quando me desprezará esse povo? E até quando não crerá em mim? Apesar de todos os sinais que tenho feito no meio deles. Quantos sinais Deus tem te dado da tua promessa, que tua promessa está chegando? Quantos sinais Deus tem te dado? Mas você está aqui nesse povo, murmurando, cheio de incredulidade. E sabe o que Deus vai chegar um dia? Ele vai falar assim: pois conforme o que você vai falar, eu vou fazer. Se Deus chegasse para ti e falasse assim: eu vou fazer em 48 horas o que você tem falado em 5 anos, tem proclamado, a sua vida seria bênção ou seria maldição? Era isso que Deus estava falando para aquele povo. Ele estava falando assim: o que eles falarem agora eu vou fazer. Porque eu estou cansado de eu dar sinais para ele, de eu prometer uma terra para eles, eles só sabem murmurar. Eu vou fazer agora o que eles falarem. Cara, não espera para isso acontecer na tua vida. Porque tu já imaginou como seria a sua vida se Deus fizesse o que você proclama todos os dias? Eu quero muito que seja bênção. Mas o problema é que a gente murmura, todo o tempo a gente murmura. E sabe a diferença dos 10 espiões para Caleb? Porque Caleb não murmurou. Caleb aceitou. Amém? E eu quero trazer um exemplo. Eu até estava falando com meu pai, né, naquele dia. Eu quero trazer um exemplo de... Quantos de vocês já comeram ovo de galinha? Ovo de galinha todo mundo comeu já, né? Quantos de vocês já comeram ovo de pato? Ninguém, quase ninguém. Mas vocês sabiam que o ovo de pato, ele é mais nutritivo e ele dá mais sustância do que o ovo de galinha. Abre, por que você está falando isso? Você vai já entender. O pato, mas por que muitos não comem ovo do pato? Eu vou te explicar. O pato, ele representa os 10 espiões. E a galinha representa Caleb e Josué. Quem aqui quantos tem fazenda, sítio? Levanta a mão aqui para me ver. Alguém tem fazenda, sítio, alguma coisa que cria galinha, pato, alguma coisa? E aí, presta atenção, quando um pato ele vai botar o ovo, ele está ali esperando pelo ovo. Cara, meu ovo vai sair e tal. E ele está esperando por aquilo. E quando ele está esperando pelo ovo, e ele bota o ovo, qual é a reação do pato? Quê? Não é? É assim. Qual é a reação do pato? Quê? Meu Deus, misericórdia. E aí, isso era os 10 espiões. Mas quando a galinha bota o ovo, velho, qual a reação da galinha? Ela é Caleb e Josué. Por quê, Brenda? Porque Deus, quando Ele prometeu a terra, Ele falou para eles, Ele falou assim: vocês vão ter uma terra agora, no qual vocês verão milagres. E o pessoal de Israel: Quê? Vocês vão ter uma terra agora onde vocês vão possuir elas, e eu vou fortificar vocês, e eu serei o Deus daquela terra. E eles: Quê? Vocês vão... E Deus começou a falar, e eles recebiam a palavra: Quê? Mas quando Deus deu a palavra, sabe como Caleb recebeu? Ele recebeu que nem a galinha. Ele falou: nós vamos conseguir, a gente já conquistou essa terra é nossa. Essa é a diferença. É incrível, velho. Gente, eu viajo na palavra de Deus, é muito massa. Deus é fera, Deus é top. E aí ele agiu como a galinha. Ele agiu como a galinha. Quando a galinha ela bota o ovo dela, ela não é que nem o pato fica... A galinha não, ela fala: velho, esse é o melhor ovo do mundo. Ela fala assim, é como se ela quisesse falar, entendeu? O meu ovo é o melhor ovo do mundo, por isso que eu vou fazer uma festa mesmo e tal. E daí as pessoas comem o ovo da galinha porque é uma coisa mais comum do que... Porque o pato, o que o pato passa quando ele bota o ovo dele? Em tristeza. Não está nem um pico preocupado, é como se para ele fosse uma coisa comum.
Uma galinha não, quando ela bota, ela fala assim, gente, vocês precisam comer o meu ovo porque ele é muito bom, ele é o melhor do mundo. É como se eu estivesse falando isso. Ela passa entusiasmo, ela passa alegria. E assim era Caleb e Josué. Caleb e Josué eram assim. Essa é a diferença do pato da galinha. Todos entenderam? Amém. Glória a Deus. E eu queria falar algumas características de Caleb, no qual vai se associar o significado do nome dele. Eu queria que botasse Números 14, 24. Vamos lá. Mas o meu servo Caleb, porque nele houve outro espírito, e porque perseverou em seguir-me, eu o introduzirei na terra em que entrou, e a sua posterioridade a possuirá. 24, 32, 11. 32, 11. 32, 11. Deus está falando nesse versículo, vamos lá, vamos ler o resto, depois eu explico. De certo, os homens que subiram do Egito, e de 20 anos para cima não verão a terra que eu prometi, com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me. Exceto Caleb, filho de Jefoné, o Quenezeu, e Josué, filho de Naum, portanto perseveraram em seguir ao Senhor. Está aí o porquê que só Josué e Caleb conquistaram a terra, porque eles perseveraram em perseguir, misericórdia. Eles perseveraram em seguir. Quantos de vocês têm perseverado em seguir a Jesus? Eu sigo, Brenda, eu leio a palavra, venho para o culto, eu sou envolvida em tudo. Isso não é seguir. Seguir a Jesus é andar lado a lado com Jesus. Como, Brenda? Você tem vida com Deus. Você tem intimidade com Deus. Você é capaz de sentir e de ouvir a voz de Deus nitidamente no seu dia. Você está sensível para sentir a presença de Deus dentro de você? Ou você é mais vulnerável a sentir presenças? Você é mais vulnerável a identificar coisas que não tem nada a ver, que não é de Deus, que só te contamina? Se você for assim, é o dia de você mudar, porque da mesma forma que Deus deu a segunda chance ao povo de Israel, quando deu a terra prometida e eles desperdiçaram, Deus já te dando a segunda chance. Se você desperdiçar, mano, já era. Gente, desculpa estar falando assim, é porque eu falo com a linguagem de jovem às vezes. Se você desperdiçar essa oportunidade que Deus está lhe dando, a promessa vai passar por você e você vai ficar igual Depois, quando você acaba, promessa. Deus quer cumprir a promessa que Ele te prometeu nessa noite. Mas é preciso que você entenda que é necessário seguir Jesus. É necessário seguir Jesus. Amém? Seguir Jesus e cuidado com as palavras que você proclama. Muitas vezes você não tem discípulos, muitas vezes você não prospera porque você fala, aquele menino, ele nunca vai aparecer na minha célula. Não, aquele é impossível. É impossível abrir minha célula. Não, nunca vou prosperar porque... Não, todos prosperam, mas eu estou não sei quantos anos ali tentando prosperar e não consigo. O que você falar, Deus fará. Cuidado com o que você fala. A boca fala que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de incredulidade, você vai transparecer credulidade. Se o seu coração está cheio da promessa, ele vai proclamar a promessa. Se está ao contrário, modifica hoje. Bota a promessa no lugar da incredulidade. E cuidado com o que você fala, com o que você proclama. Porque é que nem Deus está falando para Israel. O que você falar, eu irei fazer. Então, cuidado. Amém? E a primeira característica de Caleb é estar perto do seu dono. Quantos de vocês têm cachorro aqui, gente? Muita gente, né? Menos Deus. Tá? Não pode me dar um cachorro, não é, pai? Pai, o senhor escutou? Tá, não pode só me dar um cachorro.
Deixa eu falar para vocês. Quando um cachorro, ele é adestrado, ele é totalmente diferente do que um cachorro que não é adestrado, não é verdade? Quantos aqui tem cachorros adestrados? Um cachorro adestrado, ele é misericórdia, não dá. Não dá. Ele é terrível, ele destrói a sua casa, ele quebra essas coisas. Eu lembro que um bom tempo atrás, a gente tinha um cachorro lá em casa, o Matias. E a minha mãe, ela não gostava dele, porque ele quebrava a casa toda. Ele mordia as cadeiras, ele quebrava tudo. Ela falou, meu filho, dê esse cachorro, eu não quero ele aqui não. Porque ele não era um cachorro adestrado. Mas quando o cachorro ele é adestrado, ele é fiel ao seu dono, ele é obediente ao seu dono. O seu dono fala assim, senta, senta, levanta, levanta. Mas ele tem uma característica, um cachorro ele tem uma característica que todos que têm cachorro vão saber. Ele reconhece o seu dono. E para onde o seu dono vai, ele vai atrás, não é verdade? Se você está ali perto dele, você vai bem aqui para o banheiro, ele está atrás de você. Cozinha, ele está atrás de você. Está atrás de você todo o tempo. E essa era uma característica de Caleb. Caleb estava ao lado do seu dono. Um cachorro, ele anda lado a lado com o seu dono. Quando ele está com o seu dono, não importa se o dono está deitado. Se ele estiver deitado, ele se levanta e se o dono for para a cozinha, ele vai para a cozinha. Se for para o quarto, ele vai para o quarto. Ele só quer estar perto do dono dele. E essa é a primeira característica de Caleb. Ele estava perto do seu dono. É por isso que ele passou 40 anos no deserto, mas ele permaneceu. Porque, eu estava até falando isso para o meu pai hoje, quando a gente estava comentando sobre a palavra. Eu disse, pai, sabe por que Caleb perseverou nesse tempo que ele estava no deserto? Porque ele estava do lado do seu dono. E ele entendia, ele muitas vezes não queria saber para onde ele estava indo, ele só queria acompanhar o seu dono. Ele estava acompanhando, Deus falava, vocês vão agora para tal lugar. E ele ia, ele estava ao lado, ele estava sensível à voz do dono. Essa é a primeira característica de Caleb. Será se você tem andado do lado do seu dono? Será se você tem andado lado a lado com Deus, ao ponto dele falar, minha filha, não é por aqui, é por aqui. Amém, meu dono? Estou lhe obedecendo. Porque um cachorro, ele não importa para onde o dono dele vai, ele só quer ir com o dono dele, ele vai. Ele só quer estar lado a lado com o seu dono. E foi isso que aconteceu com Caleb. Não importava para onde Deus tinha falado, se Deus tinha dado, ele sabia que Deus tinha dado a promessa, não importava o tempo que levasse, não importava se era 40 dias, 40 noites, não, ele só falava assim, Senhor, amém, eu estou do teu lado, porque eu sei que do teu lado eu chegarei à promessa. Essa foi a palavra de Caleb. Então, ande do lado do seu dono a partir de hoje, porque você chegará à promessa. Esse foi um dos motivos no qual Caleb também entrou na terra prometida. E sabe, muita gente aqui hoje está pensando, que besteira isso que essa menina está falando. Que idiotice. Cara, vou nem ficar aqui, vou sair. Sabe por quê? Porque isso dói dentro de você. Porque você sabe o tempo que você viveu de incredulidade. E o tempo que você viveu longe do seu dono. E é por isso que você está vivendo talvez uma vida que você não queria hoje. E se você sair pelaquela porta e for cheio de incredulidade e viver afastado de Deus, como você tem andado, não estou generalizando, estou falando de alguns, e quem sabe, e quem vive isso vai saber, você vai viver uma vida de credulidade lá fora. E a sua vida vai continuar a mesma. E essa palavra realmente não vai causar efeito nenhum em você. De verdade. Outra coisa. O cachorro, ele identifica o cheiro do dono. Não é verdade isso? Ele sabe. É interessante porque está todo mundo numa casa, o dono do cachorro, ele sai. Mas antes do dono entrar dentro da casa, o cachorro já está sentindo o cheiro dele.
O cachorro já sai no meio da casa. Ah, meu dono, meu dono, meu dono. E antes de todo mundo perceba, ele já sabe que o seu dono está vindo. Ele já sabe que o seu dono está vindo. E ele corre para a porta e fica ali brincando com o seu dono. Não é verdade? Será se você ainda sabe o cheiro do seu dono? Quando eu digo saber o cheiro do seu dono, será se aonde os locais que você anda, no qual você chega, você consegue sentir e falar, eu estou aqui, e eu estou sentindo a presença de Deus aqui. E por mais que as pessoas não consigam identificar, por mais que as pessoas não consigam tá vendo o que eu estou vendo, porque eu estou sentindo o cheiro do meu dono, eu sinto que o meu dono está aqui. Como também você pode chegar no lugar e as pessoas estão fazendo algo errado e você falar, eu preciso sair daqui. Eu não estou conseguindo identificar o meu dono aqui dentro. E você se retira, porque você não consegue identificar o seu dono dentro daquele lugar. Será se você ainda tem sentido o cheiro do seu dono? Será se aonde você chega, os lugares que você tem andado, quando você chega, a primeira coisa que você identifica é se a presença do seu dono está lá ou se ela não está? Porque você só identifica essa presença quando você está sensível à voz do seu dono. Quando você anda lado a lado com o seu dono. Então, se você perdeu a sensibilidade de sentir o cheiro do teu dono, pede para ele isso novamente hoje. Fala, meu dono, eu quero voltar a ser sensível. Eu quero identificar a tua presença aonde quer que eu chegue. Eu não quero estar lá e não sentir nada. E só, vou viver, vou fazer as mesmas coisas que as pessoas estão fazendo. Quando você chegou a esse ponto, é porque você perdeu o olfato, você perdeu a sensibilidade à voz do seu dono, ao cheiro do seu dono. Amém? E a segunda coisa, a segunda característica de Caleb ele caminhava por fé. Ele caminhava por fé. Quando os 10 espias voltam e falam para a mulher que não vamos conseguir não tem como. A reação de Caleb é diferente. Ele sabe que aos seus olhos ele não iria conseguir derrotar aquilo. Mas dentro dele havia uma fé no qual ele acreditava em quem tinha prometido aquela terra para ele. E ele já tinha caminhado muito tempo para poder chegar ali. Ele já estava no nível de fé há muito tempo. Quando ele chegou, ele falou assim, eu não posso perder minha fé agora. Eu já tive fé esse tempo todo, agora eu vou ter. Senhor, para eles não tem como, mas para mim tem como. Ele caminhava por fé. Uma vez eu escutei um testemunho de um homem no qual ele era cego. E ouvi falar sobre esse homem, ele era cego. E um dia ele fez uma oração a Deus, ele falou, Senhor, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor fez na minha vida. Eu quero te agradecer porque o Senhor é bom, eu quero te agradecer porque o Senhor me manteve aqui até hoje. Eu quero te agradecer por todas as coisas que o Senhor tem feito na minha vida. E o que o Senhor me pedir, eu vou fazer. Esse homem falava para Deus, eu vou fazer, o que o Senhor me pedir eu vou fazer. Mas ele era cego. E Deus falou para ele assim, tá, então eu quero que você suba uma montanha, uma das maiores montanhas que existe nos Estados Unidos, muito alta. Ele fala no livro o nome da montanha. Quando eu li, eu vi isso. Então, ele é uma montanha muito alta, no qual são 300 e eu anotei aqui. São 3.200 quilômetros que ele teria que percorrer. E ele era cego. Mas ele tinha dito para Deus assim, o que o Senhor me pedir eu vou fazer. E ele falou, como Deus, eu sou cego, 3.200 quilômetros, não tem como eu percorrer isso. E Deus falou assim, você tem um cachorro. Use seu cachorro.
E ele, amém, Senhor. Ele pegou o cachorro dele e ele percorreu 3.200 quilômetros. Ele percorreu. O cachorro foi guiando ele. Isso é caminhar por fé. É quando você é cego, muitas vezes você fala, Senhor, a partir de hoje a minha visão ela é tampada. E eu quero ser guiado por Ti. Acabou os meus planos, eles morrem. E os Teus planos vão se cumprir na minha vida. Eu não quero mais olhar com os meus olhos as circunstâncias e falar impossível, não. Eu quero fechar os meus olhos e ser guiado por Ti. E aquele homem, ele fala assim, eu gostava dos cachorros, mas depois que eu tive essa experiência, eu passei a amá-los. Ele falava isso. E ele falou assim, ele tinha 3 coisas para usar para identificar o caminho no qual ele estava me guiando. O primeiro era o olfato, o segundo era o ouvido e depois eram os olhos. E ele disse, a primeira coisa que ele usou quando ele estava me guiando foi o olfato. Depois ele usou a audição. E por último ele usou os olhos. Ele fala isso. Isso é viver com Deus. Não é no meio da circunstância você usar primeiro os seus olhos, não. É abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos e falar, amém, Senhor, eu estou contigo. Eu estou perto, quando eu estou perto eu escuto a tua voz e quando eu estou contigo eu consigo identificar o teu cheiro. E aí eu consigo caminhar tranquilamente. E quando eu chegar na minha promessa, eu levantarei meu rosto e olharei com os meus olhos. Antes disso, eles estarão tampados e o Senhor me guiará. Quando eu vi isso, eu falei, é isso. Estar perto de Deus. Quando você está perto, você fica sensível à voz. Quando você está perto do seu dono, você identifica o seu cheiro. E não precisa de mais nada para você ser guiado, isso é o suficiente. Mas quando você chega lá, é a hora que ele fala, Rafael, Clara, Brenda, agora levanta os teus olhos, a promessa está à tua frente. Agora observa ela e conquista. Essa era a segunda característica. De Caleb. Ele caminhava por fé. E depois eu comecei a ver a história como Pedro conseguiu atravessar as águas. E Deus me falava assim, Brenda, Deus me falava algo que eu anotei que foi tremendo. Caminhar em cima da promessa. Ela fala, quando eu estava vendo essa comparação, que quando Pedro caminhava em cima das águas, eu falei, caraca, e Deus falava para mim, caminhar em cima da promessa, você deve caminhar em cima da promessa. Se você quer andar nesse nível como ele andou, você precisa caminhar em cima da promessa. Quando você caminha em cima da promessa, a sua visão, os seus olhos são mudados e os seus olhos espirituais, eles são ativos. Quando você não caminha pela promessa, os seus olhos naturais, eles estão ativos. E é por isso que muitas vezes você não consegue alcançar a promessa. Mas quando você caminha por cima da promessa, os seus olhos, eles se fecham e os seus espirituais, eles se abrem. Tem uma diferença de caminhar por cima da promessa e não caminhar por cima da promessa. Não caminhar, fecha os seus olhos espirituais. Caminhar, abre os teus olhos espirituais. É necessário que você caminhe por cima da promessa. É necessário. Para que os seus olhos espirituais abram. Porque senão você nunca consegue chegar nela. Amém? Eu queria ler com vocês em Hebreus 5:12. Porque devendo já ser mestres em razão do tempo, ainda necessitais de que se vós torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus. E vos haveis feito tais que precisais de leite e não de alimento de sódio. Qual que eu falei? 6:12.
achando estranho. Porque quando Deus... para que não vos torneis indolentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdaram a promessa. Quando Deus fala isso, Ele está falando de quem? Josué e Caleb. Quando Deus fala assim, tornais indolentes, para que não vos tornais indolentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência andaram, creram. Quando Deus fala em Hebreus isso, Ele fala de Josué e Caleb. A terceira característica é andar é ter fé e paciência. Eu fico imaginando que para um dono ele ensinar seu cachorro, acho que a parte mais difícil é quando ele vai ensinar o cachorro a esperar. Não é verdade? Não é verdade quem tem cachorro? Porque para onde você vai, o cachorro quer ir com você. Mas é mais difícil você ensinar ele a falar, calma, quando eu estiver fazendo alguma coisa, você precisa... Quantos já viram um cachorro assim, que o dono está fazendo e ele está ali quietinho esperando? Quantos já viram? Eu já vi. E quando eu vi, eu falei, caraca, isso deve ser muito difícil. Ele deve ter tido muita paciência. Porque é difícil. Mas o cachorro, ele perseverou até um ponto no qual o cachorro obedeceu e começou a esperar o seu dono, quando era necessário. E quando eu vi isso, eu fiquei pensando, a gente precisa ter fé. Não adianta ter só fé se não tiver paciência. Faça assim comigo, fé, paciência. Às vezes a gente tem, mas não tem. E resolve? Não resolve. É necessário que a fé e a paciência, ela ande atrelado uma na outra na sua vida. Esperar é fácil? Gente, esperar não é fácil. Acho que é um teste. Esperar não é fácil. Mas é necessário. Sabe? Vou contar um testemunho bem breve meu. Teve um tempo na minha vida no qual eu já tinha errado muito com Deus, já tinha feito muita besteira. E eu falei assim, Senhor, eu decido recomeçar. Eu quero me levantar e eu quero que o Senhor faça tudo diferente na minha vida. E quando eu falei isso para Deus, eu falei assim, Senhor, eu te desobedeci. Deus tinha a promessa para mim. Ele já tinha me mostrado a minha promessa. Mas eu não soube esperar a promessa. Porque quando Ele me deu a promessa, Ele falou para mim assim, Brenda, espera. E eu falei, e eu amei. Mas passou muito tempo, eu falei, não, Deus está demorando demais, eu vou agir com a minha vontade. E eu fiz. E foi horrível o resultado da minha escolha. Porque eu não soube esperar. E eu perdi a promessa. Eu perdi essa promessa que Ele tinha para mim naquele tempo. Porque eu não soube esperar. E quando eu perdi, que eu me levantei, eu falei, Senhor... Eu me lembro que eu falei isso, claro, para Ele. Eu falei, Deus, agora eu decido esperar em Ti. Eu vou esperar, quando o Senhor me der a promessa, eu vou te obedecer, eu vou ouvir a Tua voz e eu vou esperar o tempo certo de possuir aquela promessa. Quando Deus fala para o povo de Israel que Ele daria a terra, Ele falou primeiro o quê? Espie a terra. Depois a conquiste. É como se Ele falasse, espera, depois você vai conquistar. Vocês vão olhar primeiro e logo depois vocês vão conquistar. Mas espera. Porque senão Ele tinha dito assim, vão, entrem na terra, ela já é sua. Não é verdade? E quando isso aconteceu comigo, eu falei assim, eu decido esperar, para vocês verem o poder da palavra. Eu decido esperar. Amém, Senhor. Agora quando o Senhor falar, Brenda, a promessa está aqui, mas você precisa esperar o tempo da promessa. Eu vou esperar o tempo. Falei isso para Deus. E passou um bom tempo. Logo depois a promessa chegou para mim. Essa promessa chegou. E eu falei assim, essa promessa que Deus tinha me dado. Eu falei assim, cara, Deus, isso é muito lindo. A promessa chegou a hora. Eu já esperei, porque eu entendia
que o tempo que eu estava esperando essa promessa chegar era o tempo já que já era o suficiente para me esperar. Quando ela chegar, eu já vou poder logo possuir ela. Já estou esperando demais. Mas não, Deus queria me testar. E quando a promessa chegou, eu falei, amém, eu recebo essa promessa. Mas Deus falou para mim assim, Brenda, essa promessa ela é tua, mas ela não é agora. Você precisa espiar e depois conquistar. E eu falei, Deus, mas eu esperei muito tempo. Ele, não, era o meu teste contigo. Agora que você vai começar a esperar. E eu amei. Eu amei, Senhor. Se você abrindo antiga, eu te falar, não. Eu amei, Senhor. Você está mandando, eu vou esperar mais um pouquinho. Mas, porque eu entendi o valor da espera. Se você não espera, você perde a sua promessa. E se você perde a sua promessa, você anda perdido. Você não tem em quem olhar, você não tem em quem botar a sua fé, você não tem em quem falar, é aquilo que Deus tem para mim, eu vou conquistar aquilo. Quando você perde, aí você acaba perdendo a sua promessa quando você não sabe esperar. Quando Deus fala, está aqui, agora espera. E Caleb esperou para conseguir conquistar a terra que Deus tinha lhe prometido. Tão tal que só ele conquistou. Porque ele acumulou todas essas características que eu falei para vocês. Então, eu não sei qual a promessa Deus te deu. Eu não sei se Deus te deu essa promessa há 4 anos. Eu não sei se Deus te deu essa promessa há 3 meses. Eu não sei se Deus te deu essa promessa ontem. Mas é importante que você fale para Deus, Senhor, é o tempo de possuir a promessa? Ou é necessário que eu espere? Eu espie para depois me apoderar da promessa que o Senhor tem para mim. Seja qual for a área da tua vida. Seja quais for as promessas que Deus tem para você. Sempre vai ter o tempo de espera. Porque o tempo de espera é o tempo de maturidade. É o tempo que Deus está tratando o nosso caráter. É um tempo de treinamento de caráter. Quando a gente espera. Então, se você tem a promessa, se Deus te deu, mas você não teve o tempo de espera, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Antes de possuir, Deus sempre fala, está aqui. Espera. Às vezes não temos maturidade, às vezes nosso caráter ele não está preparado para que a gente receba aquela promessa. E aí, o tempo de espera é o tempo que Ele vai nos moldar. É o tempo que Ele vai falar, agora eu vou preparar ele para receber a promessa que eu tenho para ele. Quanto tempo Caleb levou para receber, para entrar na terra prometida? Quanto tempo? Quanto tempo? Foi bem pouquinho tempo, não foi, gente? Deus falasse assim, eu só tenho uma promessa para você daqui a 40 anos. Eu digo, Senhor. Aí você já está assim, vamos conversar, já está demais, né? Mas não, mas o que eu acho mais lindo, o que eu acho lindo na vida de Caleb é isso. A fidelidade. Ele falou, eu vou levar 40 anos para possuir a minha promessa. Mas eu tenho uma certeza dentro do meu coração que eu vou possuir a minha promessa. E se é necessário eu esperar para amadurecer, eu vou esperar, Senhor. 40 anos, vocês acham que ele não amadureceu? Quem acha isso? 40 anos, por que ele é conhecido como um homem de fidelidade e fé? Porque ele aprendeu isso no tempo que ele estava no deserto. Ele aprendeu a ser fiel. Ele aprendeu a ser assim no tempo que ele estava no deserto, porque foi o tempo de espera. E sabe por que ele conquistou a terra? Porque ele teve esse tempo. E nesse tempo ele criou a característica de fidelidade, de lealdade. Ele criou essas características dentro dele. E quando ele criou, Deus falou, o tempo de espera, meu filho, trouxe efeito em você. E é por isso. E os outros estavam 40 anos de idade, mas sabe o que eles faziam? Eles não estavam ao lado do seu dono. Eles não estavam com o coração, com o olfato aguço para sentir o cheiro do seu dono. Ele não estava com o coração aberto para ouvir a voz do seu dono. Ele não estava com o ouvido atento para ouvir o seu dono. Eles não estavam com a mente aberta para entender o que Deus estava fazendo. Eles não estavam. Mas Caleb falou, eu vou ser diferente. 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 Eu vou ser diferente
E por ele ser diferente, ele conquistou a terra. Deus tem promessas lindas para você. Promessas tremendas, eu não tenho dúvida. Às vezes você olha assim, Brenda, por que fulano de tal conquista isso e eu estou aqui na igreja 10 anos, eu não conquisto? Por que fulano de tal faz isso? Por que fulano de tal é assim? Muitas vezes eu fazia isso. Eu estava no encontro de filho de pastores em Brasília, e o pastor Julian, ele pregou sobre você não se comparar com os outros. E aquela ministração estava na frente, eu estava, muito fresca, olhando assim para ele, eu quero, ansiando aquela mensagem. Porque eu tinha esse defeito. Eu olhava meus líderes, que eu amo, que eu admiro, são tremendos homens de Deus. Meus líderes, eu sou apaixonado por eles, eu olhava e falava, cara, como eles falam de Deus assim, de uma forma. E eu fiquei, poxa, será que um dia eu consigo fazer isso? Será que um dia eu consigo chegar aí? Eu fazia isso. E quando o pastor Julian falava de comparações, ele falava assim, mas Deus tem um ministério, um chamado específico para você. Então, não compare o seu chamado, o seu ministério, o que Deus tem para você com o outro. Porque o que Ele tem para um é para um, o que Ele tem para o outro é para o outro. Então, só apenas aceite isso. E eu aceitei isso. Eu falei, amém, Senhor. O que o Senhor tem para o meu ministério é meu, o Senhor fez para mim. O Senhor já reservou para mim. Não vai ser o que minha líder tem, não vai ser o que fulano de Deus tem, não. Eles são tremendos homens de Deus, porque Deus, cada um tem a sua forma de pregar. Cada um é usado por Deus de uma forma. Porque Deus deu aquilo para eles. Para mim é diferente. Vai ser diferente. Para você vai ser diferente. Para o seu irmão vai ser diferente. Então eu não fico falando, não, nunca vou conseguir fazer isso, nunca não sei o que. Não se compare. O que Deus tem para você é para você. É seu. Não é igual a forma que eu prego, muitas vezes, a forma que eu falo. O meu jeito não é igual ao jeito do meu pai. A forma que meu pai às vezes prega, a forma que meu pai fala. Como Deus fala com meu pai é de uma forma. E como Deus fala comigo é de outra forma. Porque Ele tem algo específico para cada um de vocês. Não tem a necessidade de estar se comparando. Eu nunca vou conseguir, não sei o que, não. Se Caleb fosse se comparar aos 10 espias, ele não tinha entrado na terra prometida. Porque ele teria olhado para eles e teria falado assim, eu concordo com eles mesmo. Eu sou um deles. Eu concordo com eles mesmo. Não tem como não conquistar essa terra. Ele falou assim, não, se eu estou aqui, eu sou agente de Deus, eu sou o agente de Deus que consigo identificar o cheiro do meu dono, a voz do meu dono, eu me levanto e falo, não, eu conquistarei essa terra. E não foi fácil para Caleb, porque imagina 2 contra 10. Eu tenho uma pergunta para você. Trabalhar e esperar, qual dos dois que requer mais fé? Não, gente, pelo amor de Deus, ninguém está doente, com fome. Qual dos dois? Esperar. Sem sombra de dúvidas. Você está trabalhando aqui, quando você trabalha, você, não, eu sei, eu tenho fé e tal, mas você está trabalhando. Agora, quando eu falo, para de fazer o que está fazendo, para e me espera. É como se ele estivesse falando assim, para, agora tu vai esperar. E você fica, espera 1 ano, espera 2 anos, espera meses, e você fala, meu Deus, está doendo, está sendo difícil, a minha fé está morrendo. E é isso. Se a sua fé estava morrendo hoje, porque você estava trabalhando demais, porque você estava esperando demais,
Pede para Deus, para que essa fé volte dentro do seu coração. E se você estava trabalhando demais, quando Deus falou, para e espera o tempo da promessa, eu indico você a parar e esperar. Você verá os frutos. Você terá uma terra que emana leite e mel. Amém. Eu queria que você ficasse de pé.